Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe com sua paz. Quando Jesus ficou sabendo que João o Batista fora preso, ele deixou Nazaré, uma cidade da Galileia, onde ele cresceu, se fez homem, e foi morar em Cafarnaum. Dizem que lá em Cafarnaum, onde morava Pedro, se tornou também a cidade de Jesus. Sempre a referência agora, eles dizem Cafarnaum como a sua casa. Eram ambas Nazaré um pouco mais distante, mas Cafarnaum à beira do lago de Genezaré. Jesus então reuniu seus discípulos e começou a percorrer a Galileia. Ele começa aí a sua tarefa. Até então, pequenos feitos, não pregou a multidões. Agora ele vai começar a sua tarefa, pregando, fazendo afastamento de espíritos obsessores e realizando curas e outros fenômenos. E a sua fama se espalhou rapidamente, porque eram impressionantes tanto as suas palavras quanto os seus feitos. E então, não só da Galileia, mas de Decápolis e de Além Jordão, lá da Judéia, a cidade de Jerusalém, muitos vieram para estar perto de Jesus. A sua fama alastrou-se rapidamente, mas é devido à qualidade dos ensinos e os fenômenos que ele produzia. A partir de então, Jesus sempre estará cercado por multidões que o procuram com insistência. E nós vamos então citar algumas passagens que permitem que nós entendamos que realmente Jesus estava no meio de multidões, muito povo. Certa vez, quando ele voltou a Cafarnaum, ficaram sabendo que ele estava na cidade e juntou tanta gente na casa onde ele se encontrava que nem junto à porta cabiam, quer dizer, a casa estava lotada e transbordando para fora da porta. Em outra ocasião, ele voltou também para casa e afluiu de novo tanta gente que Jesus e os seus discípulos nem podiam tomar alimento. Não dava tempo de se alimentarem. Outra ocasião, à beira do lago. Aí ele pedia aos discípulos para terem sempre pronto um barquinho, porque a multidão se arrojava sobre ele para receber benefícios, para serem curados. Havia momentos em que a multidão o oprimia, e ele então se retirava para o barquinho enquanto o povo continuava na praia. Olha que apontamento interessante agora. Levantando-se de manhã muito cedo, Jesus madrugador, não é? Cedinho, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Nós vemos com frequência Jesus orando, procurando estabelecer a sintonia com o mais alto. Nós às vezes não temos o hábito da oração, um momento de meditação, de reflexão, mas Jesus demonstra isso com frequência. Então ele procurou um lugar deserto, ermo, onde não havia outras pessoas, e ali ele orava. Simão o seguiu e os seus companheiros que estavam ali. E quando o encontraram, disseram: todos te procuram. Era cedinho, ainda era escuro, e o povo já estava procurando por Jesus, não é? De barco com os discípulos, procurou um lugar solitário para descansarem. É verdade, em certa tarefa que haviam voltado os discípulos, Jesus quis proporcionar a eles um momento de descanso, quem sabe de uma convivência, de uma troca de ideias. Então Jesus procurou um lugar solitário para descansarem. Mas a multidão, correndo a pé, porque eles foram de barco, a multidão correndo a pé por terra, chegou lá antes deles. Quando eles chegaram, já a multidão estava lá. Compadecido, Jesus os ensinava
até que os discípulos lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede a multidão para que, passando pelos campos e aldeias, comprem para si o que comer. É aquele episódio da multiplicação dos pães, não é? Então nós estamos vendo que a qualquer hora, em qualquer lugar, a multidão rodeava Jesus e não lhe deixava às vezes tempo nem condições para meditação, alimentação ou repouso. E como será que se sentia Jesus diante desse assédio da multidão? Mateus nos narra: vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Que imagem linda, não é? Jesus compadecido da multidão, porque realmente a multidão não tem a orientação necessária. São como as ovelhinhas que se tresmalham, que se desorientam quando falta o pastor. As pessoas estão isoladas, egoístas, umas temendo as outras. Não há o elo da fraternidade, não é? E Jesus se compadecia muito da multidão, desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O mesmo Mateus narra, porém, que certa ocasião Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Nós percebemos que Jesus tinha compaixão pelo povo, a desorientação espiritual em que eles se encontravam, mas sofria também pela incredulidade, pela maldade com que às vezes as pessoas agiam. E o que é que ele fazia? Jesus sempre procurava ajudar o povo a sair da incredulidade, da ignorância espiritual. Era por causa do povo que Jesus dizia certas coisas e produzia certos fenômenos. Nem sempre era indispensável para a sua tarefa, mas ele sabia que o povo precisava desses sinais que despertavam para o entendimento da vida espiritual. Vejamos algumas passagens. No episódio da ressurreição de Lázaro, quando Jesus o retira da letargia, não é? Jesus, antes de manda retirar a pedra e se põe em oração. E ele ora da seguinte maneira: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Ele certamente pedirá a Deus, não é? Que Lázaro, apesar da sua enfermidade, do estado letárgico, que ele ficasse bem, que não se desse o desenlace, não é? Eu bem sei que sempre me ouves. Esse relacionamento, não é, com a espiritualidade de Jesus, ele sabia que se ele orasse, ele estava sendo escutado. Nós, às vezes, quando fazemos oração, nós temos dúvida de que somos escutados espiritualmente. Não tenhamos dúvida, pelo menos pelo nosso espírito amigo protetor, que mesmo que não esteja no momento ao nosso lado, mas telepaticamente ele está em grande ligação conosco. Fora ele, os espíritos benévolos que nos rodeiam no mundo. E a lei divina, que permite que quando nós elevamos o pensamento e buscamos, damos esse impulso da oração, não ficará sem resposta. Então Jesus disse: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Quem precisava do fenômeno, da demonstração, era o povo, não é? Noutra oportunidade, naquele caso do menino assediado por um espírito desde pequenino, não é? Jesus estava conversando com o pai dele, estava coletando as informações, alentando o homem, esclarecendo. Mas a multidão afluiu. E Jesus, vendo que a multidão afluía, agora ele vai fazer alguma coisa por causa da multidão.
Não que ele não vá ajudar o pai e aquele menino sofredor, mas como a multidão afluía, precisava observar uma demonstração. Vendo que a multidão afluía, repreendeu o espírito imundo, o qual se afastou. Aí a multidão pôde entender o assédio espiritual e como é possível fazer o afastamento. E no caso daquele homem que foi paralítico, que foi baixado pelo telhado, o telhado como era naquela época, não é? Que eles desmanchavam assim o telhado e desceram a maca do homem para ficar bem em frente a Jesus, que de novo estava numa casa no meio de muita gente, não é? Nessa ocasião, os adversários de Jesus, escribas, fariseus, quando Jesus disse para o homem, os teus pecados estão perdoados, eles acharam horrível, se indignaram. Só Deus pode perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Pensavam, mas pensaram alto demais. E Jesus captou o pensamento deles, não é? Olha Jesus telepata ainda, né? E Jesus então, por causa deles, em benefício deles, porque o caso do homem, Jesus já havia dito, teus pecados estão perdoados. Porque às vezes quando nós já cumprimos os efeitos de uma expiação, nós estamos liberados. Jesus sabia que naquele caso, o homem, pela sua fé, demonstração de humildade, desejo do bem, ele já estava liberado das consequências, não é? Mas por causa dos escribas e fariseus, que também eram filhos de Deus e também precisavam de orientação, Jesus então diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. E aí ele vai dizer para o homem, levanta-te e anda. Porque ele indagou aos escribas e fariseus, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Fácil. Agora, dizer, levanta-te e anda, é preciso demonstrar. E então Jesus demonstra, dá ordem ao paralítico que se levanta, toma do seu leito e vai para a sua casa. Certa vez, ao entrar em Jerusalém, uma multidão saiu ao encontro de Jesus. É na fase final da sua tarefa, quando ele desce do Monte das Oliveiras e vai para Jerusalém, apesar de dizerem a ele que o pessoal está querendo persegui-lo, mas ele vai para lá, para Jerusalém. É uma tarefa, é uma programação espiritual, ele vai cumpri-la corajosamente, não é? Então, quando Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado triunfalmente. As pessoas colocam os seus mantos para ele passar no jumentinho em que estava montado. Eles arrancam árvores, ramos das árvores e aclamam a ele, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Mas Jesus sabe que ele está indo para o sacrifício, que é o final da sua tarefa, que é o coroamento da sua obra. E então Jesus ora, Pai, glorifica o teu nome. E nós agora vamos ver que quando Jesus foi crucificado, o pessoal pensa que ele tinha dito, meu pai, como me desamparaste? Por que me desamparaste? Mas ele estava dizendo, como me glorificas? Erraram na tradução da palavra. Quando ele está entrando em Jerusalém, ele ora, Pai, glorifica o teu nome. Porque Deus é glorificado nos atos bons que praticamos. Nós somos as obras de Deus. Quando nós fazemos o bem, demonstramos o poder de nosso Pai. Nós honramos o nosso Pai. Então Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu, quer dizer, um fenômeno de voz, de som, que as pessoas ouviram, respondeu, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão comentou assim, um trovão, você escutou? Um trovão. Outros, um anjo lhe falou. E Jesus esclareceu, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Tudo era feito por causa do povo, da multidão, das criaturas humanas, não é?
E como é que o povo ficava ante Jesus? Em ocasiões como a do Sermão da Montanha, a multidão ficava impressionada de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Isso é fácil de nós entendermos. Eu, outros companheiros, quando escrevemos, quando falamos sobre a doutrina, nós dizemos, como está no livro dos Espíritos, na pergunta tal e a resposta dos imortais. Ou nós dizemos assim, como está no livro de Emmanuel, através de Chico Xavier. Nós fazemos citação de onde está o ensinamento, porque nós sozinhos não temos autoridade. Nós somos repetidores de doutrina. Nós passamos uns aos outros essas informações que já existem. Mas Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Ele falava de si mesmo. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Que autoridade, não é? Ele não precisava se fundamentar em ninguém. Ele trazia a mensagem do mais alto, não é? O povo então se impressionava com a sua doutrina e também se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Os fenômenos, os feitos, o modo dele se comportar, de conversar com as pessoas, não é? E o recebiam com alegria e demonstrações de apreço. É verdade, Jesus era aclamado. Todo mundo gostava da sua presença, se interessava pela sua companhia, queria conviver com ele, não é? Ofereciam-lhe banquetes. E Jesus então aproveitava essas oportunidades para ensinar. Ele não pregava somente no monte, pelas ruas, à beira-mar, ele pregava também no interior das casas. Nesses banquetes, refeições a que o convidavam. Por exemplo, em casa de Levi, perguntaram para ele, por que comeis com publicanos e pecadores? Porque ele era um rabi, era um mestre espiritual. Como é que ele se misturava com os publicanos coletores de impostos, que eram chamados de gente de má vida? E também pecadores notórios na cidade, não é? E Jesus respondeu, não necessitam de médico os sãos, mas os enfermos. Não eram simplesmente os enfermos do corpo, mas os enfermos da alma. Os que chamamos pecadores são pessoas que estão com a alma doente, não é? Não está fortalecida o suficiente, não é prudente como deveria ser, estão enredados em tantas atividades inferiores, não é? Então Jesus era um médico das almas. E ele veio não para os que estão sadios, os que já estão se encaminhando na vida, que estão entendendo e cumprindo as leis de Deus, mas principalmente para os desorientados e sofredores. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Jesus aproveitava então estas oportunidades nos banquetes, nas refeições em comum, para ensinar. Perguntaram também a ele, por que não jejuam teus discípulos, como os de João e os fariseus? Eles tinham o costume do jejum. Um jejum que às vezes era de penitência por algum ato errado que tivessem praticado. E às vezes eram para ter merecimento, para receberem alguma coisa espiritual. Eles tinham o hábito de jejuar. Eles achavam que o corpo não estando tão cuidado, tão alimentado, a alma estaria mais livre para comunicações espirituais. Jesus respondeu a essa pergunta, por que não jejuam os teus discípulos, como os de João e os fariseus? Jesus disse que eles estavam com o noivo. Noivo? Um casamento? Quando? Sempre? Sim, sempre. Na parábola O Festim de Bodas, a gente fica sabendo que Deus enviou o seu Filho para um casamento com a humanidade. O pensamento de que Jesus era portador
para se unir à mente da humanidade. Um grande casamento, não é? Muito festejado e esperado. Então, os apóstolos que acompanhavam Jesus, eles estavam com o noivo, com o pensamento divino. Por que eles haveriam de jejuar? Não era hora de jejum, não é? Era hora de regozijo, de interesse, de união. Mais tarde, disse Jesus, eles jejuariam. Porque mais tarde eles ficaram sem Jesus, não é? E tiveram que enfrentar as lutas e as dificuldades. Em casa de um principal dos fariseus, aconteceu também um desses banquetes. Jesus sabia que o pessoal o convidava, mas ficava observando o que ele fazia, não é? Eles sabiam, Jesus sabia que eles queriam encontrá-lo em falta. O que será que ele vai dizer contra a lei de Moisés, não é? Então Jesus aproveitou a oportunidade. Sem que ninguém lhe perguntasse nada, ele perguntou: é lícito ou não curar no sábado? Porque Jesus curava mesmo no sábado, e o pessoal dizia que era trabalho, não podia fazer no dia de sábado. E Jesus com frequência procurava explicar esse ponto, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aqui ele vai fazer exatamente isso. É lícito ou não curar no sábado? O pessoal ficou quieto, não respondeu nada. Então Jesus tomou uma atitude. Curou um homem que estava ali hidrópico e o despediu, mandou-o para a sua casa. Depois de ter feito isso, ele também não esperou os comentários. Ele vai dar um ensinamento. Qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Claro, eles não iam deixar seu filhinho morrer ou perder um animal, não é? No dia de sábado, só porque não podia fazer nenhum trabalho. Então Jesus estava liberando aquele homem, não é? Jesus estava fazendo uma coisa meritória, necessária. Nesse banquete, por exemplo, Jesus observou que as pessoas chegavam e ocupavam os primeiros lugares. Não era uma mesa como aquela que parece no quadro de Leonardo da Vinci, né? Não, não é aquela mesa como usamos hoje. Eles costumavam sentar-se no chão, em volta de tapetes, onde havia as alimentações, e eles se recostavam. Os romanos, inclusive, tinham um triclínio, não é? Um móvel para isso. Mas eles não. Eles se sentavam ao redor e se apoiavam no braço. Jesus observou que as pessoas que chegavam procuravam os primeiros lugares, os mais próximos, os mais evidentes. E aí ele disse: quando vocês forem convidados para uma refeição, um banquete, não se sentem nos primeiros lugares. Pode acontecer do dono da casa chegar a você e dizer: meu amigo, por favor, senta mais para baixo, porque eu tenho pessoas importantes para colocar. Então veja como Jesus mostrava de um modo prático, porque ele quer falar do orgulho e da humildade, não é? Recomenda ainda Jesus: você sente bem lá para baixo, porque o dono da casa chegando e vendo você vai dizer: amigo, venha mais para cima. E aí você estará numa situação boa. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Essa é a nossa situação em relação à vida espiritual. Não queiramos ocupar os primeiros lugares, mais importantes. Somos ótimos, somos bons, somos os melhores. Não, né? Digamos: olha, eu sou uma criatura comum, sou um pecador também, estou lutando com a vida. E depois a justiça divina nos colocará no lugar adequado que merecemos, não é? Ele também aconselhou: quando vocês convidarem pessoas para um banquete, não convidem aqueles que podem lhes retribuir. Convidem os pobres, os estropiados, os infelizes. Eles não têm como retribuir a vocês, e Deus então retribuirá para vocês o bem que fizeram. Que ensinamento maravilhoso, não é? E Jesus dá assim, num desses banquetes.
E nós estamos aprendendo. Na Terra, nós ainda às vezes precisamos agradar alguém que tem uma certa posição, de quem dependemos, não é? Mas há muita gente que faz isso com gosto. Se for para agradar uma pessoa bem colocada na vida, serve, dá presentes no Natal, uma série de coisas, porque espera favores em troca. E isso não é caridade, isso não dá merecimento espiritual. Mas quando se oferece ajuda, amparo a quem não pode materialmente nos retribuir, como é que diz o povo? Quem dá aos pobres empresta a Deus, não é? Quer dizer que a gente tem merecimento espiritual para receber a bênção do Senhor. Nessas casas onde Jesus ia, várias vezes ele foi ungido com perfumes e bálsamos por mulheres do povo. Em casa de Simão, o fariseu, por exemplo, uma pecadora entrou na sala chorando em lágrimas. Com aquelas lágrimas ela lavou os pés de Jesus e o secou com os seus longos cabelos. Mas o fariseu pensava consigo: se esse homem fosse mesmo um rabi, ele saberia quem é essa mulher que está tocando ele, porque essa mulher é pecadora. Quer dizer que ele duvidou da capacidade espiritual de Jesus, não é? O mestre naturalmente captou, sabia, percebeu. E Jesus então vai falar com Simão, o fariseu, não é para recriminá-lo, mas para ensinar a ele e orientá-lo. E Jesus então, é uma passagem linda, isso torna a nossa aula um pouco mais comprida, mas são passagens que merecem ser estudadas, não é? Era costume entre os israelitas que quando chegava o hóspede, ele era recebido com um beijo, davam água para ele lavar as mãos, os pés e óleo para ungir os seus cabelos que vinham empoeirados de lá de fora, não é? E Jesus então começa a dizer a Simão: eu entrei em tua casa, não me deste ósculo, não me higienizaste as mãos, os pés, a cabeça, mas esta mulher, desde que entrou, não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas e de secá-los com os seus cabelos, não é? Então Jesus disse: Simão, eu quero te contar uma coisa. Dize, mestre. Um homem tinha 2 devedores. Um devia pouco, outro devia muito. E o Senhor perdoou aos 2. Qual dos perdoados te parece que deve ser o mais agradecido? Simão respondeu: aquele que foi mais perdoado, uma quantia maior. Jesus disse: exatamente, acertaste, não é? Então, esta mulher que está aí me prodigalizando todo este devotamento, muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Estava na demonstração do sentimento da mulher, que ela se sentia perdoada, esperançada. Jesus pregava essa esperança aos pecadores. E ela se sentia muito grata, né? Ela se sentia perdoada, com oportunidade de continuar a viver. Então ela demonstrava todo o seu amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa é que pouco ama. Quer dizer que Simão, o fariseu, não deu demonstração nenhuma especial de amor por Jesus, não é? Então vai ver que ele não estava perdoado espiritualmente, continuava com as suas lutas, não é? Em Betânia é aquela aldeia onde moravam Lázaro e suas irmãs. Então, uma mulher também com um vaso de alabastro, precioso bálsamo, derramou sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher era Maria. O pessoal às vezes confunde com aquela outra mulher. Não, são 2 episódios diferentes, não é? Maria, irmã de Lázaro, é que fez isso. Judas disse: esse bálsamo é precioso, seria melhor vender e dar o resultado aos pobres. João Evangelista põe um comentário, que Judas falou isso porque ele tinha a bolsa, ele era o responsável, ele era o tesoureiro do grupo.
Quer dizer, então, que ele não estava pensando tanto assim nos pobres, não é? Mas já dá a impressão de que havia algum problema em Judas. Mas Jesus respondeu: os pobres sempre os tereis convosco. Há 2000 anos que tem pobres no mundo e vai continuar, né? Vai acabar os pobres? Os pobres sempre os tereis convosco, porque a Terra é um planeta de espíritos pouco evoluídos, então não sabem organizar a sociedade, não sabem partilhar os bens, não sabem ajudar os mais carentes, não é? Sempre vai haver pobres no mundo. Mas essa mulher derramou esse bálsamo, ela o fez para o meu sepultamento. Então sempre vão falar do que ela fez, e realmente, até hoje a gente fala dessa mulher, do seu ato de amor para com Jesus, não é? Jesus fala isso, que para o meu sepultamento, porque ele estava próximo a ser sacrificado. Dali ele vai entrar em Jerusalém, vai ser aprisionado, né? Do povo que seguia Jesus, muitos cooperavam com ele financeiramente. E nós vemos que as mulheres também, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, elas serviam a Jesus e naturalmente ao agrupamento apostólico com os seus haveres. Elas davam retaguarda ao trabalho de Jesus e os apóstolos, porque eles viajavam, iam de cidade em cidade. Quando eles chegavam, precisavam de ajuda. Precisavam de ajuda de alimentação, de repouso, de troca das roupas, não é? Para a continuidade do trabalho. Isso essas mulheres proporcionavam a Jesus e os seus companheiros. O povo, às vezes, procurava reter Jesus. Não queria que ele fosse embora. Fica, não, nós queremos ainda te ouvir, não é? O povo queria segurá-lo. A gente vê isso, por exemplo, ouvia com Chico Xavier, não é? O povo não queria que ele fosse embora. Ele que precisava tomar uma decisão, porque se deixasse pelo povo, o povo continuava ali. Também acontece com o Divaldo Franco, não é mesmo? O povo não vai embora. Ele que tem que se ausentar. Jesus então esclarecia: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ele podia gostar muito das pessoas, de um agrupamento, mas ele tinha que seguir adiante. Ele tinha pouco tempo para trabalhar, não é? E ele não perdia a oportunidade. E pregava nas sinagogas da Galileia. Tendo percorrido a Galileia, Jesus chegou a Nazaré, terra da sua infância e mocidade. Mas interessante, dessa vez eles o rejeitaram. Não aceitaram Jesus. Por que eles não aceitaram? Eles diziam assim: esse não é o filho de José? Não estão entre nós sua mãe, seus irmãos? De onde ele veio, pois, tudo isto? E eles se escandalizavam, porque isso aconteceu na época em que Jesus começou a sua tarefa. Até então ele estava oculto, apagado, uma vida comum. E de repente ele começa a fazer as pregações maravilhosas e os feitos extraordinários. E o pessoal estranhou e não entendeu. Muitos companheiros, médiuns ou não, que começam a se interessar pela doutrina espírita, que começam a falar alguma coisa sobre o Evangelho para os seus familiares, que começam a dizer alguma coisa sobre as leis de Deus, como devemos seguir, fala de reencarnação, de comunicação dos espíritos, de lei de causa e efeito, enfim, a pessoa que está começando a aprender fala para os outros. E às vezes demonstra oração, quem sabe uma mediunidade. Como é que ficam os parentes? Aceitam logo? Estranham, né? Que isso? Está ficando louco, está ficando aí uma criatura muito devotada às coisas da religião. Que é isso que está acontecendo com você, não é? Foi assim em Nazaré. Eles se escandalizavam a respeito de Jesus. E foi aí que Jesus disse: não há profeta sem honra,
a não ser na sua pátria e na sua casa. Um porta-voz divino que não encontra repercussão onde ele vive, de onde ele saiu, a casa dele, a família dele, os amigos dele, não é? Como é que o povo diz hoje em dia? É o mesmo ditado, mas bem mais resumido, não é? Como é que a gente fala? Santo de casa não faz milagre. Exato! Santo de casa não faz milagre. Então Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quando houve esses estudos de parapsicologia, eles comentaram que quando as pessoas estão avessas à realização, estão contrárias, estão não só indiferentes, mas vibrando contra, muitas vezes o fenômeno não pode acontecer. Muitas vezes aquilo que se poderia esperar não ocorre. Por que isso acontece? Porque o fenômeno espiritual, mediúnico, ele depende das ondas mentais, das vibrações das pessoas. E se alguns estão contrários, vibrando contra, estão emitindo forças, ondas mentais, que atrapalham, que perturbam e não deixam o fenômeno se realizar à vontade. Tá certo que às vezes a pessoa diz assim, bom, mas eu não creio, eu quero experimentar, eu quero ver. Sim, mas fica neutro pelo menos, não é? Fica aguardando o que será que vai acontecer. Mas se já fica contra, não percebe que ele mesmo está impedindo o fenômeno, não é? E aconteceu isso, Jesus ali em Nazaré da Galileia, rejeitado, não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Assim aconteceu também, quantas pessoas perderam oportunidades junto a Jesus, não é? Por causa dos preconceitos, por causa dessas ideias contrárias. Na Samaria, alguns samaritanos, por preconceito tribal, o nosso povo, a nossa gente, vocês judeus, não é? Porque Jesus era judeu, vocês judeus, nós somos samaritanos, não quiseram hospedar Jesus. Perderam a oportunidade da presença amorável e tão instrutiva de Jesus, não é? Em Gadara, ou Gerasa, Jesus libertou um homem de uma legião de espíritos que o obsidiava terrivelmente. Narra o Evangelho que o pobre homem andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Jesus fez o afastamento de espíritos que atuavam sobre esse homem. Não eram só, quando Jesus dialogou com eles, ele disse, legião, porque somos muitos. Jesus, então, ordenou o afastamento desses espíritos, mas eles pediram a Jesus que permitisse que eles fossem para um rebanho de porcos que havia ali perto. Jesus concedeu. Por que será que Jesus concedeu? Nós ainda não entendemos tudo, mas nós sabemos que alguns espíritos têm necessidade de certos fluidos, de certas substâncias ainda materializadas. Eles não conseguem sentir-se bem sem isso. Então Jesus permitiu. Dizem até também que o porco é um animal que possui o organismo mais parecido com o ser humano, para certas pesquisas, realizações, para fazerem, colocar alguma enfermidade no porco e procurar tratá-la, porque é muito parecido com o corpo humano, não é? A verdade é que, para aquela manada de porcos, Jesus permitiu que aqueles espíritos se interessassem, que fossem vampirizar aqueles porcos, em vez de ficarem vampirizando aquele homem. Mas a manada parece que se assustou com aquela chusma de espíritos que foram para cima deles, não é? Os animais perceberam, se incomodaram com aquilo e assustaram-se, porque houve uma debandada. A manada disparou e precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e se afogaram. Uma manada de porcos.
Mas o povo daquela região, os gadarenos, que eram os donos dos porcos, não é? Não gostaram nada da história, não é? Não gostaram nada. Começaram a rogar a Jesus que saísse da terra deles. Imaginem, Jesus que podia ajudá-los tantos, esclarecê-los, e eles dizendo, vai embora, por favor, não fica aqui não é? Porque seria, diz o Lucas, que eles sentiam grande medo. Medo do quê? Da ação espiritual que Jesus exercia? Ou de perderem mais rebanhos de suínos? Alguns dizem, mas os israelitas não comem carne de porco, como é que tinha rebanho de porco lá? Tinha, porque eles não comiam, mas vendiam, negociavam com eles. Negociar não era proibido, era proibido comer carne de porco, não é? Receita de Moisés por causa da saúde. A carne de porco é muito gordurosa, não é conveniente. Então eles tinham a orientação de Moisés, mas eles seguiam a risca como se fosse um preceito divino, não é? Enfim, Jesus, tão esperado e aclamado por tantos, havia outros que opunham alguma resistência. As opiniões sobre Jesus se dividiam. Uns diziam, não é este o filho de Davi? Essa expressão significava, eles achavam que o Messias vinha da casa de Davi, seria descendente de Davi. Então dizer, não é este o filho de Davi, era a mesma coisa que dizer, não é este o Messias que nós estamos esperando? Não é? Agora, outros, algumas pessoas falaram isso porque Jesus curou um obsidiado que passou a ver e a falar. Coisa extraordinária, não é? Então, eles vão ver que esse é o Messias. Olha o que ele está fazendo. Mas os fariseus contestaram, ele não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha, Jesus tendo parte com os demônios, não é? Por isso, quando os espíritas são acusados, vocês têm parte com o demônio, vocês lidam com o demônio, a gente diz, estamos em boa companhia. Jesus também foi acusado disso, não é mesmo? Algumas pessoas diziam, ele é bom. Outros diziam, não, antes engana o povo. E havia muitas suposições sobre quem Jesus de fato seria. Uns achavam que ele era João Batista, que tinha voltado. Imagine, Jesus e João foram contemporâneos, cada um teve seu corpo. Mas será que Jesus estaria sob a influência mediúnica do espírito de João Batista? Até podia ser, não é? No entendimento deles. Ou então que Jesus era Elias, aquele antigo profeta do passado. Ou um dos outros antigos profetas ressurgido. O povo não entendia direito o que falar de Jesus, como definir Jesus. Mas a dúvida ficou dirimida quando Pedro, inspirado espiritualmente, não é? Afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não era ressurreição nem deste, nem daquele. Era realmente o Messias, o mensageiro divino, não é? Os adversários de Jesus, quem eram os adversários dele? Sacerdotes, escribas, os anciãos do povo, não é? Aquele pessoal bem situado na sociedade e na religião dos israelitas, continuavam a achar que Jesus era o quê? O que é que eles pensavam sobre Jesus? Violador da lei de Moisés. Por que ele violava a lei de Moisés? Porque ele falava de trabalhar aos sábados. Algumas coisas que ele ensinava, não é? Como ele falava, por exemplo, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não é o que sai, o que entra da boca do homem que o torna impuro, mas o que sai, porque revela o seu interior, não é? Então eles achavam que ele estava mudando, violando a lei de Moisés. Eles achavam também que Jesus era um blasfemo. Jesus blasfemava, porque dizia ser Deus seu Pai. Na opinião deles, Jesus estava querendo se fazer igual a Deus.
Mas ele dizia também que nós somos filhos de Deus, todos, não é? Diziam que ele era glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E queriam sempre apanhá-lo em alguma falta. Era por isso que quando Jesus curava alguém, beneficiava alguém, ele pedia, ordenava que não o descobrissem, quer dizer, que não contassem para outros. Mas nem sempre as pessoas mantinham discrição. E os fatos divulgados mais expunham Jesus ante os seus adversários. A multidão e Jesus. Narra João que havia uns judeus que pareciam aceitar Jesus. Pareciam gostar dele, apoiar ele. Mas Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhecia a espécie humana, conhecia os seres humanos, em que classe de evolução eles estão, não é? Sabia como as pessoas, uma certa hora, querem agradar, afirmam, mas depois falham com a gente, não é? Mudam de pensamento. Então Jesus não se confiava das pessoas. Ele amava, ele ajudava, mas ele não ficava acreditando que as pessoas eram tudo aquilo que estavam falando, não é? Após a multiplicação dos pães e peixes, a multidão quis proclamar rei a Jesus. Quiseram fazer de Jesus rei, porque sem dúvida, que rei, hein? Que produz pão, que produz alimento, que maravilha, não é? Eles queriam fazer de Jesus um rei, mas o mestre se retirou deles, Jesus não aceitou isso. E quando o povo o alcançou depois na outra margem do lago, Jesus disse, me buscais, não pelos sinais que vistes. Porque se eles tivessem entendido alguma coisa espiritual, estivessem à procura de Jesus para continuar aprendendo, né, com Ele, como agir, o que fazer, seria ótimo. Me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus dizia, trabalhem pelo alimento espiritual, alimento da alma, o crescimento do conhecimento, o desenvolvimento do sentimento, não é? Então essas passagens provam que Jesus nunca se iludiu com a multidão. E a multidão, de fato, ia demonstrar inconstância no posicionamento na direção do Mestre. Vejam bem, na última Páscoa, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, não foi aquela multidão aplaudindo? Não é? Aquela demonstração extraordinária, hosanas ao filho de Davi e assim por diante. Mas foi também uma multidão a quem Jesus perguntaria no horto quando foram prendê-los, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo e não me prendestes? Olha lá a multidão como muda de repente, não é? E uma multidão se deixou persuadir pelos sacerdotes a libertar Barrabás e pedir a crucificação de Jesus. Ainda foi dada uma oportunidade, não é? Mas o povo disse, liberta Barrabás, crucifica Jesus, não é? Quando Pilatos se declarou inocente da morte de Jesus, como é que aquela multidão, porque era também uma multidão, respondeu? O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É por isso que até hoje muita gente coloca os judeus como os assassinos de Jesus. Não é? Muita gente tem assim, ojeriza pelos judeus, porque dizem que eles foram os causadores da morte de Jesus. Bem, mas foram aqueles daquele tempo, não os de agora. Não é verdade? Então as pessoas se enganam nesse julgamento. Absolutamente não devemos ficar agredindo os judeus por alguma coisa que aconteceu 2000 anos atrás, não é? Diante disso tudo,
a dedicação de Jesus pela humanidade não se arrefeceu. Que coisa difícil que é, né? A gente perseverar amando as criaturas, apesar de saber que as criaturas não são aquelas maravilhas e que não são tão fiéis para conosco. Mas é só pensar no amor de mãe e de pai. Pai e mãe sabem que os filhos não são perfeitos, mas continuam amando mesmo assim. É o amor, não é? Então Jesus continuou se dedicando à humanidade, mesmo apesar da ignorância e maldade das pessoas. Quando ele estava caminhando para o Gólgota, para a colina do sacrifício, ele estava carregando a cruz, sob o peso da cruz. Ele era seguido por grande multidão de povo e de mulheres. Muitas mulheres batiam no peito e o lamentavam. Lembram que quando certa vez Jesus foi aclamado por uma mulher do povo: bendito o ventre que te criou, te gerou, e os seios que te amamentaram. E Jesus disse: antes bem-aventurados aquele que cumpre a vontade de Deus, não é? Agora também Jesus escuta o lamento das mulheres. Por que fizeram isso com ele, né? Ele vai para o sacrifício. Choravam, lamentavam. Jesus alentou a todos e aconselhou espiritualmente: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus era madeira verde. Ele já tinha falado sobre a videira verdadeira. Ele tinha vitalidade espiritual. Nele a vida espiritual era plena. Ele queria que nós também tivéssemos vida e que fôssemos ramos dessa videira para termos vida também, vitalidade. Então Jesus era cheio de vitalidade espiritual e mesmo assim a humanidade o estava tratando daquela maneira, não é? Agredindo, querendo anular. Se com a pessoa cheia de vitalidade espiritual o povo faz isso, o que não fará com as pessoas que são lenho seco, que não tem sentimento maior, que não tem vivência espiritual maior, está seco ainda, não tem vitalidade, não é? Esses então vão no rol dos acontecimentos, não é? Quando Jesus ressurgiu, foi para servir ainda a humanidade. Por que ele voltou? Muita gente diz: eu vou embora, não volto mais. Jesus liberto volta para estar com a humanidade, não é? Começando pelos seus discípulos que tinham falhado, tinham fugido, não é? Mas ele volta. Quando ressurgiu, foi para servir ainda a humanidade, recomendando aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus quer que a sua mensagem continue chegando à humanidade. Não modificou o amor de Jesus pela humanidade. Ele entende toda aquela ignorância, agressão, sabe que é próprio do estado evolutivo das criaturas, mas o ideal dele permanece, não é? O amor dele pela multidão permanece. E nós hoje relembramos Jesus diante da multidão e ficamos meditando e pensando que a multidão parece que continua procurando Cristo, não é? Parece que há uma busca a respeito de Jesus, embora o pessoal não entenda muito. O pessoal está ávido de fenômenos. A humanidade está curiosa pelos ensinamentos de Jesus, mas querem usar Jesus para a solução imediata dos seus problemas. É isso que eles esperam. Jesus vai resolver o nosso problema. Jesus vai nos proteger. Com Jesus nada de mal nos acontece, não é? A multidão aplaude se as coisas vão bem, mas apupam se as coisas vão mal. A multidão fala: Deus, creio em Jesus.
Mas quando acontece alguma coisa, por que Deus permitiu isso? Como é que Jesus não mandou os seus mensageiros para nos salvar? Não é? As pessoas oscilam de um lado para o outro. E nós, discípulos de Jesus, temos de dar continuidade ao ideal do Cristo aqui na terra. Jesus nos avisou: quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Não tenhamos ilusão. Nós sabemos que temos que seguir o que Jesus ensinou, agir como Ele fez. Apesar das dores, dos problemas, não é? Jesus diz ao Pai em oração, na ceia pascual, naquele final da sua encarnação: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não foi só os apóstolos que Jesus enviou ao mundo. Era todo aquele que aceitasse a sua mensagem, também é enviado por Jesus ao mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas do Evangelho. Cada um de nós é uma mensagem viva que Jesus está mandando ao mundo. Olha a importância do nosso testemunho, da nossa vivência. Como é que as pessoas vão saber de Jesus, do ideal de Jesus? Vendo isso, observando isso, sentindo isso em cada um de nós. Cada um de nós é uma carta viva de Jesus enviada ao mundo. Se estamos esclarecidos pelo Espiritismo e queremos ser um verdadeiro seguidor de Jesus, tenhamos compaixão da multidão. Vocês vão dizer: nossa, parece que nós estamos nos pondo aqui numa situação elevada e o povo lá para baixo. Não é bem isso. É espiritualmente, porque nós temos conhecimento das leis de Deus. Estamos tão esclarecidos do porquê e para quê da nossa vida. Nós temos informações que o povo, de modo geral, não tem. Então, realmente, nós precisamos ter compaixão. Porque a multidão erra, faz tanta coisa, agride, não é? Se desorienta. Mas, meu Deus, eles não têm os conhecimentos que nós temos. Não é? É preciso ter compaixão da multidão e ajudá-la. Mesmo que a ignorância e a incredulidade de algumas pessoas, por acaso, possam nos fazer sofrer. É natural, não conseguiremos evitar isso, não é? Mas espiritualmente estaremos assistidos. Espiritualmente estaremos fortalecidos e temos a compreensão das coisas. Somente através do amor ao próximo poderemos alcançar nosso progresso e redenção espiritual. Então, como é que nós vamos? Querer ficar à parte da multidão? Ah, eu vivo aqui, eu e os meus. Eu cuido de mim, da minha família, já faço muita coisa. Não, porque nós vamos desencarnar e retornar a viver aqui. E não sabemos em que família vai ser, em que cidade vai ser. Então nós temos de continuar semeando o ideal de Jesus, o seu Evangelho. Temos que repetir a pregação de Jesus, para que essas ideias superiores, tão bem esclarecidas agora pela doutrina espírita, alcancem as pessoas, para que elas tenham a mesma oportunidade que nós, de acertarmos mais e errarmos menos, conseguindo assim que o nosso mundo se melhore pouco a pouco, até se tornar o planeta de regeneração que todos desejamos, não é? Aprendamos com Jesus, que diante da multidão nunca deixou de amar as criaturas, apesar de entendê-las nas suas dificuldades. Amemos ao povo, amemos a multidão, sem nos deixarmos dominar por eles, influenciar por eles, mas sem fechar o coração jamais. Sejamos verdadeiras cartas vivas de Jesus nos dias de hoje.